Muito bem, boa noite a todos, pessoal. Vamos aí dar continuidade à nossa aula de eletromagnetismo. E agora deixa eu compartilhar com vocês aqui a apresentação, que já está lá no AVA. Deve estar aparecendo a qualquer momento aí. Beleza, que começou a aparecer já. Então a gente já está chegando aí no final do nosso conteúdo. Nas próximas aulas eu acho que a gente deve finalizar. Daí nós teremos de praxe aquela nossa aulinha de revisão para a prova. E, segundo o calendário, se nada mudar, nós estamos aí em outubro, novembro. Semana de provas vai do dia 17 até o dia 24. Não é? Então, nossa prova provavelmente vai acontecer na quinta-feira, no dia 19, beleza? Então, logo, logo devo mandar para vocês a lista valendo a nota, né, os 4 pontos, mais os 6 pontos da prova, beleza? Bom, então, hoje vamos falar da parte de indução eletromagnética, não é? Nesse ponto aqui, que se dá o início entre a junção da parte elétrica e a parte magnética. Por quê? Parte elétrica, basicamente, movimentação de cargas, campos elétricos e potencial elétrico. Depois, a parte magnética, a gente viu as fontes magnéticas, fluxo magnético, e agora a gente começa a ver a questão da indução, ou seja, como é que a parte magnética pode provocar criação de campos elétricos, potenciais elétricos e correntes elétricas, certo? Bom, então, resgatando primeiro a ideia lá do conceito das linhas de campo, não é? Então, aqui nessa figurinha embaixo, à minha esquerda, aqui à esquerda do slide, você tem um ímã, e sobre o qual foi derramado ali na sua base lá, limalhas de ferro. Isso é um experimento simples que você faz para que você tenha a percepção das chamadas linhas de campo magnético, porque elas são invisíveis, você precisaria de uma espécie de um indicador para que você possa, então, vê-las, certo? E o conceito de fluxo magnético é um conceito puramente matemático, não é? Porque você considera uma superfície imaginária e as linhas de campo magnético estariam atravessando essa superfície. E aí, quanto mais linhas atravessarem essa superfície, esse caminho fechado, que assim seja, mais intenso vai ser seu campo magnético, certo? Tanto é que, matematicamente, é uma integral de superfície que você calcula, né, que é B escalar dA. Lembrando que o dA é uma divisão daquela área que as linhas de campo atravessam, e você divide essa área em pequenos elementos de área, e a integral justamente faz essa soma, certo? Equipamentos como esse mostrado aqui na figura central, eles podem perceber a presença aí de campos elétricos, campos magnéticos, no caso campos magnéticos, através de uma espira. Então, se você tiver um circuito fechado, não é como uma espira, como está representado ali, e aproximar ou afastar um ímã dessa espira, você poderá, através de uma medida elétrica conectada aos terminais dessa espira, a detectar a presença do campo magnético. Então, se vocês estiverem olhando para isso aqui, não é, e lembrarem, por exemplo, daquelas antigas, e digo bem antigas mesmo, antenas de UHF, não é, para sintonizar alguns canais aí de televisão, não é? Saiba que elas têm essa forma justamente porque elas captam a presença do campo magnético, diferente lá das antenas do VHF que trabalham com a percepção do campo elétrico, certo? E através dessa base de conceitos que a gente começa aqui a questão da indução eletromagnética, não é? Tudo começa lá com Faraday, né? Um dos, digamos assim, físicos primeiros, né, que começaram a estudar as chamadas ondas eletromagnéticas, na verdade, os efeitos de eletrostática que, consequentemente, levaram à questão das ondas eletromagnéticas. E ele sabia que se correntes elétricas podiam interagir com campos magnéticos, e ele queria
e vice-versa, ele queria uma maneira de, através dos campos magnéticos, produzir correntes elétricas. E aí ele devotou muitos anos da sua vida nesse estudo. E aí ele fazia experimentos, basicamente colocando ímãs permanentes, né, de intensidades variadas, na presença de diversas geometrias de condutores, não é? E aí ele percebia que nada acontecia, ou seja, isso se dá, hoje sabemos, pelo quê? Porque você não tem um movimento relativo entre eles, não é? Ele começou a perceber quando toda vez que ele afastava os ímãs permanentes dos enrolamentos, das espiras, que ali você tinha um pequeno sinal, uma pequena resposta. E ele percebeu então que se você pegasse, por exemplo, como está novamente nessa figura, esse ímã e aproximar ele ou afastar, e somente nesses momentos, enquanto você está em aproximação ou afastamento da bobina, você vai ter a chamada força eletromotriz, ou conhecida aí como a sigla FEM, que é uma diferença de potencial, não é? Que você pode medir entre os terminais dessa espira. E se você ligar entre os terminais dele uma carga, uma resistência elétrica, vai circular uma corrente. A diferença é que você percebe nos equipamentos de medida que quando você aproxima o ímã da espira, você vai ter um aumento no potencial até o seu valor máximo, quando o ímã ele está praticamente dentro da espira, e daí quando você afasta ele, esse valor máximo cai para o valor máximo negativo, e aí se você aproximar, você vai ter um comportamento senoidal, uma senoide, certo? E aí você tem como descrever as tensões e as correntes alternadas, não é? Claro que você precisaria fazer isso de uma maneira periódica, não é? Então, através da variação do fluxo elétrico, do fluxo magnético, ou seja, da quantidade de linhas de campo magnético que atravessam essa área que você tem aqui da bobina, você tem o que? Uma variação de FEM, uma diferença de potencial, não é? E outra coisa também é possível, não é? Se você pegar uma espira com uma área muito maior, que capte muito mais linhas de campo magnético, e você aproximar ou afastar o dispositivo, mantendo nesse caso o ímã parado, o que acontece? Você vai ter também uma FEM que vai ser produzida neste circuito, não é? Percebam que para o ímã, no referencial do ímã, o seu campo magnético é constante, ele não varia com o tempo. Ele é percebido variável apenas quando está naquele movimento de aproximar e afastar, não é, o ímã da bobina, ou a bobina se aproximando ou se afastando no caso aqui desse ímã, certo? Então, daí por isso que a gente tem essas duas possibilidades, variar B, que seria variar a intensidade do campo magnético, como aproximando e afastando o ímã, e variar a área, não é, dessa bobina aqui. E aí isso vai de acordo, ou vai estar muito correlato com o que a gente viu na aula passada, né, de você aplicar uma corrente elétrica numa espira como essa daqui e aparecer um torque para fazer ela girar, que seria o princípio de funcionamento dos motores elétricos. No caso da indução, o que você faz? Você faz com que a orientação do vetor, a área ou vetor normal, a espira, mude em relação ao campo magnético. Então aqui no caso você tem uma fonte de campo externa, né, constante de campo magnético, mas se você girar esse cara aqui mecanicamente, esse eixo de rotação dessa bobina aqui, dessa espira, o que vai acontecer? Para ela, o campo magnético vai estar variando, e aí você produz uma diferença de potencial entre os terminais. Então, a corrente associada que vai circular por aqui, ela pode ser descrita pela lei de Ohm dessa forma aqui, não é? O potencial do FEM, não é? Dividido pela resistência do fio. Então, essa resistência é intrínseca a toda essa parte do circuito aqui, certo? Então, esse potencial, pela lei de indução de Faraday, ele matematicamente está associado dessa forma aqui. O negativo do que? Da taxa de variação do fluxo magnético no tempo. Ou seja, então, se o fluxo magnético variar com uma certa frequência, você vai ter um potencial que vai variar da mesma frequência, certo? E aí você tem o princípio básico dos geradores. Então, qualquer gerador, basicamente, o que é? É uma fonte estacionária de campo magnético
e um conjunto de bobinas que vão girar nesse interior, certo? Então, o que você tem lá nas hidrelétricas, nas termoelétricas, basicamente é isso. A diferença é que você não tem uma fonte de campo magnética nelas como se fossem grandes ímãs. Você tem eletroímãs. Então, toda vez que uma termoelétrica, uma hidrelétrica vai entrar em operação pela primeira vez, você precisa injetar um pouco de energia nela para criar o quê? Um campo eletromagnético, não é externo às bobinas que vão estar girando lá devido à passagem da água, por exemplo, ou do vapor. E aí, quando você começar a girar, isso aqui já vai produzir energia e você pode desligar essa alimentação externa, porque a própria alimentação, o próprio processo aqui já pode suprir energia para esses campos magnéticos intensos, ok? Então, se eu pegar essa equação que está aqui e combinar com a equação da lei de Ohm aqui em cima, eu tenho uma equação que parece ser um pouco mais complicada, mas basicamente diz que a corrente, nesse caso, vai ser menos 1 sobre a resistência do fio vezes a taxa de variação do fluxo, que é igual à taxa de variação dessa expressão aqui, B escalar dA, certo? E aí você pode evoluir isso daqui, porque se você considerar apenas uma espira, é isso daqui. Se você tiver uma segunda espira, você tem que somar mais um termo desse. 3 espiras, mais um termo. 4 e assim por diante, certo? Então, quando você tiver N espiras aqui, N enrolamentos, você vai ter que fazer essa modificação colocando esse valor N aqui na frente. Esse valor N, ele está associado ao número de espiras que você tem, certo? Então, a FEM vai ser diretamente proporcional a quanto maior for esse N, maior vai ser esse potencial elétrico aqui, certo? Bom, e aí só para ver isso aí em aplicação, a gente tem esse primeiro exemplo, né, que diz a seguinte coisa. O campo magnético produzido por um eletroímã apresenta módulo variante, igual a 0,02 Tesla por segundo. Então não é um campo constante, é um campo que está mudando no tempo. Na região entre os polos do ímã, uma bobina de área de 120 centímetros quadrados e resistência interna de 5 ohms está em repouso. Determine a corrente e a FEM que aparecem nos terminais da bobina. Considere o plano da bobina paralelo aos polos do eletroímã. Então, nesse caso aí, seria imaginar a seguinte coisa. A gente tem, digamos, só para ilustrar essa situação aqui, né? Só que em vez disso aqui estar com esse plano virado para cima, assim, esse plano ele estaria paralelo a esse plano e a esse plano aqui, certo? Então o campo magnético está atravessando a bobina. E é um campo variante, é um campo que muda, aumentando aqui a cada segundo 0,02 Tesla, certo? É um campo variante. Então, para calcular a FEM inicialmente, a gente parte dessa equação aqui, né? Que a FEM vai ser igual menos a taxa de variação do fluxo pelo tempo. Só que quem que é esse fluxo aqui? O fluxo é definido como B vezes A cosseno φ. Quando o plano da bobina ele está apontando, quando esse plano aqui está paralelo a esse, significa que o ângulo entre o B e o A é 0 graus, certo? Se o ângulo deles é 0 graus, o que vai acontecer? O cosseno de 0 é 1, certo? Por isso que não aparece aqui. E aí você vai ter o quê? B vezes A. Como eu estou derivando isso aqui em relação ao tempo, eu escolho jogar o A para fora, porque a área da bobina é constante, ela não muda, está aqui a 120 centímetros quadrados, e quem está mudando é o B. Então fica o B aqui. Então eu só apliquei aqui a definição do fluxo magnético e eu cheguei nessa expressão aqui, que a FEM vai ser igual a menos A vezes dB dt. dB dt é uma forma que eu tenho de escrever o quê? Um campo magnético que varia no tempo. Nesse caso, eu tenho esse valor, né? Esse dB dt, eu posso dizer que é esse 0,02 Tesla por segundo, certo? E aí essa área só preciso converter de centímetros quadrados para metros quadrados e multiplicar a área por esse valor aqui, que é o que é feito aqui. Então, multiplicando a área, aqui já passada para metros quadrados, e
o fluxo, a variação do campo magnético, eu vou ter que o potencial, ou o potencial FEM, que eu meço entre os terminais, vai ser de menos 0,24 milivolts, certo? Então, esse é o potencial elétrico que eu meço entre os terminais. A corrente vai ser o quê? Vai ser o potencial pela resistência. Como é menos 0,24, 10 a menos 3, porque é mili, divididos por 5 ohms, que é o que está aqui, você vai ter que a corrente vai ser de menos 48 microamperes. É uma corrente elétrica muito, muito baixa, certo? Então, se você simplesmente colocar essa bobina no interior desse campo variante, vai aparecer essa corrente circulando por este circuito, certo? Então, esse aqui é a aplicação, não é, do caso, né? Desse exemplo aqui. Então, aqui a gente só tem uma volta de bobina, né? Apenas uma volta. Se a gente tivesse mais de um enrolamento, o que eu teria que fazer? Eu teria que multiplicar esse N aqui pelo primeiro aqui pelo 0,24, não é? E aí eu teria o potencial total de cada bobina compartilhando, certo? E aí o sentido, como é que eu calculo o sentido, ou como é que eu posso verificar o sentido? Bom, aí é novamente a regra da mão direita, não é? Você usa os dedos lá da sua mão direita, né, que não seja o polegar, e aí você segue o caminho do circuito, não é? Então olha só, no caso, se a corrente estivesse fazendo se você estivesse fazendo isso daqui com os dedos, não é? Seu polegar estaria apontando para cima, indicando, não é, a questão ali da orientação do potencial elétrico e da corrente, certo? Então, o sentido de quanto da fé induzidas podem ser determinadas pela regra da mão direita, não é? E claro, como o campo está variante, o que acontece? Significa que a corrente vai variar. Então, durante o intervalo de tempo, ela vai estar num sentido, depois no outro, e assim vice-versa. Então, esse é o princípio ali da tensão alternada e da corrente alternada, certo? Bom, então explorando um pouquinho mais agora aí a questão da lei da indução eletromagnética, né? Só que aqui daí a gente vai para a chamada lei de Lenz, não é? O que é a lei de Lenz? Lei de Lenz, a gente pode visualmente verificar ela toda vez que você liga ou desliga qualquer equipamento eletrônico colocando ele numa tomada, não é? Então, quando você vai colocar um equipamento de uma certa potência na tomada, por exemplo, você percebe muitas vezes saltar uma faísca entre os terminais do plug, não é? E da tomada que você vai conectar. Ou isso acontece quando muitas vezes você puxa o plug, não é? Isso está associado à lei de Lenz, não é? Então, basicamente o que a lei de Lenz diz é o seguinte, né? Que o sentido de qualquer efeito da indução magnética é tal que ele se opõe à causa que produz esse efeito. Então, toda vez que você vai tentar estabelecer aqui, por exemplo, nesse a gente sabe que se eu aproximar esse ímã desse circuito, ele vai estabelecer uma corrente aqui. Só que essa corrente vai ter sentido tal que ela vai produzir, por sua vez, um campo magnético que vai ser contrário a esse campo magnético que está vindo aqui. Então, essa é a oposição que é falada na lei de Lenz. Então, quando esse ímã vai se aproximando aqui, dependendo de como ele faz isso, ele sente uma certa dificuldade. Por quê? Porque associado à corrente que apareceu aqui, tem um campo magnético que vai se opor à aproximação desse ímã. E à medida que eu afasto esse ímã, o contrário vai acontecer, vai aparecer uma corrente em sentido tal que vai aparecer um campo magnético aqui que vai ser contrário ao campo externo, ou seja, esse campo contrário vai tender a dificultar o afastamento do ímã, certo? Então, se o sentido é do campo se aproximar para aumentar a corrente aqui, você tem uma oposição do campo que é induzido, do campo associado à corrente induzida. Agora, se o afastamento acontecer, você vai ter também um campo induzido aqui que vai se opor à diminuição da corrente que aparece aqui dentro, certo? Então, essa é uma forma que se tem de verificar a lei de Lenz, não é? Que é uma lei independente aí da lei de Faraday. Uma outra maneira
de alterar, como eu falei lá atrás, é você mudar a área. Então, olha só, que tem uma pessoa segurando um retângulo, que é condutor, certo? Numa região de campo magnético. Percebam que parte dessa espira retangular, ela está fora do campo magnético. Então, quando ela fizer uma força que vai produzir uma velocidade puxando isso para fora, ela vai sentir o quê? Ela vai sentir uma força magnética devida à corrente que vai aparecer nisso daqui, que tende a segurar o movimento dessa espira aqui. Da mesma forma que se ela empurrar isso aqui para dentro, não é? Ela também vai sentir essa resistência. E através dessas equações que nós vimos até então, você pode, no caso, abrir uns terminais aqui, medir a diferença de potencial, colocar um resistor e medir uma corrente elétrica, certo? E aqui a gente pode associar o quê? A FEM induzida, não é? O potencial FEM, através daquela equação do potencial elétrico. Então, lá atrás a gente viu essa equação aqui, que o potencial elétrico é igual ao quê? Uma integral de caminho fechado de E escalar dl, não é? Em que E é o campo elétrico e o dl seria o caminho que você vai estar percorrendo no interior dessa região que tem o campo elétrico, não é? Como essa é a definição do potencial e esse FEM é um potencial, eu posso escrever isso daqui. Então, você tem o que aqui? Já aparecendo o que a gente chama de uma das equações de Maxwell, que a variação do fluxo magnético está associada à criação de campo elétrico. Eu tenho potencial, eu também tenho campo elétrico, certo? E aí que começa a junção lá das ondas eletromagnéticas e da luz, porque até então acreditava-se que tanto luz quanto ondas eletromagnéticas tinham naturezas independentes. E foi o eletromagnetismo que esclareceu isso, que mostrou que tanto a luz quanto as ondas eletromagnéticas são representações da mesma natureza, certo? A única diferença que você tem ali seriam as frequências associadas às ondas, no caso, não é? Bom, então, de maneira bem resumida, a gente pode dizer que o potencial FEM que aparece quando você tem essas variações de fluxo magnético ou movimentação das bobinas, ele é composto de duas componentes, não é? Fazendo um abuso de linguagem, que é esse FEM de TR mais esse potencial FEM de M. O FEM de TR significa o potencial quando você tem variação do campo magnético, certo? Então é chamada FEM de transformação, ou seja, você precisa ter um campo magnético que não é mais constante, que ele seja descrito por uma função que permita que ele varie no tempo. E esse V, esse potencial de FEM-M aqui, não é? É o chamado FEM induzida de movimento. Ou seja, é quando você tem o movimento da bobina no interior do campo magnético, certo? Que é o caso do caso dos geradores lá, que você tem a variação, a movimentação de uma bobina no interior do campo magnético, certo? Bom, e aí como é que eu trabalho com essas equações? No caso da movimentação, a equação aqui embaixo, ou seja, é U vetor B dl. Esse U está associado à velocidade com que o meu condutor percorre lá o interior do campo magnético, certo? E no caso da variação do campo magnético, é o número de voltas que eu tenho aqui, não é? Que multiplica uma integral de superfície da variação do campo magnético no tempo, certo? Então, esses são as duas equações que eu tenho que resolver para cada uma desses potenciais aqui, certo? Mas isso é muito parecido com o que a gente já fez em alguns exemplos, e mais para frente a gente já vê uns exemplos de aplicações disso daí. Mas antes de avançar, eu quero mostrar para vocês também, devido a essa questão da indução eletromagnética, o chamado transformador ideal. Pelo menos o conceito dele que levou à criação dos chamados transformadores, que são os dispositivos aí altamente eficientes que relacionam variações de fluxo magnético de uma fonte para um circuito, certo? Então, basicamente ele consiste do quê? De dois enrolamentos, de duas bobinas, com quantidades de voltas diferentes, e entre elas, obrigatoriamente eu tenho que ter um material que seja, digamos assim, permeável
magneticamente, a história da permeabilidade magnética. No caso do transformador ideal, o que acontece? Esse Mi, ele tem um valor tendendo ao infinito, é um valor muito alto, certo? Na prática, os valores são bem altos, mas não são infinitos, certo? Então, geralmente, o que você faz? Você usa isso aqui, um material à base de ferro, não é? Silício e outros elementos que ajudam a aprisionar o campo magnético. Então, o fluxo magnético, na verdade. Por quê? Você vai alimentar a entrada dele, que é chamada de bobina primária, com uma tensão alternada. A tensão alternada e a resistência interna produzem uma corrente, que por sua vez vão produzir um campo magnético variante no tempo. Esse campo magnético, associado a ele, você tem um fluxo magnético que está aprisionado aqui. Esse fluxo magnético variante vai produzir o quê? Um potencial e, consequentemente, uma corrente elétrica no secundário. O potencial entre o primário e o secundário pode ser escrito desta forma aqui pela lei de Faraday. Então, o potencial no primário depende do quê? Do número de voltas no primário, pela variação do fluxo magnético que você tem ali. A mesma coisa vale para o secundário, não é? Número de voltas que você tem nele pela variação do fluxo magnético. Como o fluxo magnético é o fluxo que tem aqui dentro do núcleo dele, que é uma peça laminada, você tem que esse termo é igual a esse termo, e aí você pode ter essa relação aqui, que o potencial aplicado no primário pelo potencial no secundário é igual a essa razão entre o número de voltas. E aí você, dependendo dessa relação, você pode ter os chamados transformadores aumentadores ou levantadores e os transformadores abaixadores. O transformador aumentador, ele vai pegar a tensão que você tem aqui dentro, né, no primário, e vai aumentar ela. Enquanto que o transformador abaixador, que é o que a gente tem na maioria dos nossos dispositivos elétricos, fonte de alimentação e tal, é um transformador abaixador, que a relação de voltas aqui é tal que você vai ter uma diminuição da tensão, não é? Você vai ter uma diminuição da tensão entre primário e secundário, certo? Bom, e aí a questão da corrente, eu falei da tensão, mas e a corrente, como é que ela se comporta? Pois bem, a gente sabe que a potência que tenho de um lado tem que ser igual à potência que eu tenho do outro. Isso tem que ser sempre, não é? Eu não posso ter uma potência maior aqui do que eu tenho aqui, porque isso violaria uma das leis universais da conservação da energia. Porque se isso fosse possível, seria a tão sonhada máquina do moto perpétuo ou de criação de energia. Ou seja, o que aconteceria aqui? Eu teria aqui menos energia e mais energia. Eu estaria tirando energia do nada. E todas as leis universais de conservação que nós evidenciamos até hoje impedem isso, certo? Então, eu posso aumentar a tensão no secundário, mas o que vai acontecer com a corrente? Como a potência tem que ser igual, por essa relação aqui, eu vou ver que se eu aumentar em 10 vezes a tensão no primário, a corrente no secundário vai ter que cair por um fator 10, ela vai ser dividida por 10, certo? Então, eu não vou conseguir aumentar a potência e corrente no secundário, certo? O que eu vou fazer aqui é sempre valer a questão ali da chamada igualdade de potência. No caso lá, um transformador de núcleo de ar muito famoso é a chamada bobina de Tesla, que você consegue ter ali faíscas na saída do secundário de comprimentos da ordem de metros, aí não é 1 metro, 2 metros, até 10 metros. Como é que isso é possível? É que você tem além de trabalhar com essa questão da relação de enrolamentos, você também trabalha com a chamada questão de ressonância. Você aproveita ao máximo a energia do sistema, não é? E assim você produz uma tensão variável, obviamente, no secundário, com uma diferença de potencial altíssima, só que as correntes, dependendo, obviamente, do tamanho das bobinas aí de Tesla, elas não são tão altas assim. Em alguns casos são mais altas porque vai depender da potência. Se quiser ter uma bobina aí de 2, 3 metros de altura, que tenha faísca aí de 2 a 5 metros de comprimento, você já pode atingir uma corrente um pouco mais elevada, que na combinação tensão com corrente pode ser perigoso, certo? Então,
Essas são algumas relações que você tem aqui desse dispositivo com variação de campo magnético, ou seja, você sempre vai ter um campo magnético variante e, por consequência, um fluxo magnético variante, certo? E quando a gente fala aqui do núcleo, ele nunca é uma peça maciça. Por quê? Porque tem as chamadas correntes parasitas, que provocam aquecimento nos núcleos ou nas peças metálicas. Então, ele é sempre o quê? Uma peça, digamos assim, uma peça grande, feitas de várias lâminas, não é? E entre as lâminas você tem camadas de um verniz especial isolante, assim como os enrolamentos dessas bobinas são todos revestidos por um verniz isolante, certo? Então, muitas vezes o que você tem da quebra desses transformadores, do mau funcionamento deles, é o que? Muitas vezes o aquecimento por correntes desses caras que degradam o verniz e acabam com o isolamento desses caras aí, certo? Muitas vezes tem aqueles transformadores com núcleo de óleo justamente porque as tensões trabalhadas são tão altas que o núcleo de ar, o isolamento de ar aqui, não conseguiria impedir a abertura de faíscas ou arcos elétricos, certo? Bom, então vamos ver dois exemplos agora, não é, na sequência, que trabalham justamente com isso, não é? Então a gente tem esse desenho aqui, não é, que ilustra um indutor. Esse indutor ele é formado por espiras circulares, não é, como está mostrado aqui. Ele tem N espiras circulares, o raio, ou seja, desse ponto central até a borda aqui ele tem o raio A, feitas de um fio condutor fino. O loop, né, que é essas voltas aqui, do indutor está no plano XY, então Y está para cá, X estaria a 90 graus aqui, não é? Com seu centro na origem, está conectado a um resistor R, certo? Então os terminais estão aqui e aqui você conecta um resistor R, conforme a figura abaixo. Na presença de um campo magnético, aí eu tenho aqui o vetor campo magnético. Determine o fluxo magnético, não é? Que está passando no interior aqui, né? Por isso que tem esse enlaçado, né? Em uma única espira do condutor. A FEM, não é? A força eletromotriz que aparece aqui nos terminais, não é? Considerando aí 10 voltas, né? Um enrolamento de 10 voltas. E um campo B0 de 0,2 Tesla. E o raio sendo de 10 centímetros. E a frequência de 10 na terceira radianos por segundo, não é? E no item C, a corrente induzida no resistor, sabendo que ele tem um valor de 1 kΩ, certo? Bom, então ele deu alguns parâmetros aqui. Então observe que o campo magnético é um campo que está espacialmente representado dessa forma aqui. Ele atravessa o plano XY, não é? E tem um ângulo com o eixo Z aqui. Mas a expressão que descreve ele está aqui. É B0 que multiplica 2y chapéu mais 3e seno ômega t. Esse ômega t é uma função trigonométrica variante no tempo. Então, esse ômega é a frequência de oscilação desse campo magnético, certo? Então, ele altera o seu sentido, ou seja, ora aponta para cá, ora aponta para o outro lado, ele fica alterando assim, com essa frequência de 10 na terceira radianos por segundo, certo? Então, primeiro, para calcular o fluxo magnético que passa por uma espira apenas, a gente pega a definição do fluxo magnético, que é essa integral de superfície, né, que é essa superfície delimitada aqui pela espira, B escalar ds. Quem que é o B? O B é esse vetor que está representado aqui. O ds, quem que vai ser? Ele é sempre perpendicular, ou seja, ele está sempre apontando de maneira a formar um ângulo de 90 graus com a superfície. Se a área da espira, a superfície da espira está aqui, esse ds está apontando para onde? Para cá, para o eixo z. Então vai ser z ds, certo? Então, se eu fizer aqui a aplicação desse produto escalar, o que eu vou ter? Eu vou ter 2y escalar z. O ângulo entre eles é 90 graus, lembrando que a definição disso aqui envolve um cosseno, então esse cara por esse daqui vai ser zero, então a componente y some. Tem um, deixa eu ver, sim, tem um errinho aqui, pessoal, observe que aqui em cima é z, na hora de digitar aqui foi um y, mas aqui é z, tá?
Então, daí você vai ter o quê? Z escalar Z. O ângulo é zero, então esse termo vai ficar. Então, vai ficar 3B0 seno de ômega t, ok? Bom, como eu estou integrando na superfície, esse seno de ômega t não vai ser integrável. Ele vai pular para fora da integral, assim como o B0, que multiplica esse 3 aqui. Então, vai ficar 3B0 seno de ômega t para fora da integral. Então, vai ficar só a integral de ds. Esse ds é somar todos esses pedacinhos que compõem essa área. A integral desse ds é uma integral de uma área. Então, é a área do círculo. A área do círculo é πr quadrado. Então, essa área aparece aqui como o r, que é o a, vezes o π. Então, o resultado dessa integração é isso daqui. 3π a quadrado B0 seno de ômega t. Então, esse é o fluxo variante. Observem que ele tem o termo que varia no tempo, certo? Então, esse é o fluxo de uma única espira. Observem que eu não coloquei o n aqui. Por quê? Porque o n é igual a 1, apenas uma única espira, certo? E esse aí foi o item A. O item B, ele quer saber qual é a FEM de transformação que aparece, não é se eu estiver considerando aqui n igual a 10 espiras, o B0 igual a 0,2 Tesla, A 10 centímetros e ômega 10 na terceira radianos por segundo. Ok? Bom, então, para determinar essa FEM de transformação, eu vou pegar a definição dela. Ó, a FEM de transformação, o que, que é? É menos o número de voltas que eu vou ter vezes a variação do fluxo. A variação do fluxo vai ser trocar o fluxo por aquela expressão. Então, está aqui, certo? Então, eu vou derivar em relação a t. Essa derivada vai trocar de seno para cosseno. Derivada de seno para cosseno não muda o sinal, fica o menos aqui, não é? O n só mudei a posição dele, B0 cosseno de ômega t. Como eu quero saber isso aqui para aqueles parâmetros que ele me forneceu, eu troco n por 10, ômega por 10 na terceira, a eu mudo de centímetro para metro, né, e elevo ao quadrado, e o B0 é o 0,2. Colocando isso daqui aqui, e o ômega 10 na terceira, observe que eu tenho o quê? Uma FEM de transformação negativa e que muda com essa frequência aqui, certo? Então, isso aqui poderia, por exemplo, ser um circuito de recepção de qualquer equipamento que funcione com recepção e transmissão de ondas eletromagnéticas, não é? Ele vai estar captando aqui um campo magnético modulado, por exemplo, por um outro transmissor e vai poder transmitir, retornar essa informação em forma de sinal sonoro, por exemplo, ou qualquer outra forma de eu interpretar esse sinal, certo? Então, observem aqui que tem um cosseno em função do tempo, então isso é um potencial alternado. O fluxo também varia no tempo, não é? Como está representado aqui, certo? Então, esse é o FEM devido a 10 bobinas. Claro que esse é o potencial máximo, não é? Que aparece ali. Agora, se eu conectar nesses dois terminais aqui um resistor de 1K, que é o que ele pede ali no item C, qual que vai ser a corrente? Certo? Bom, eu pego aquela relação lá de lei de Ohm, que a corrente é o potencial pela resistência. Então vai ser o potencial pela resistência. Só que observem que aqui eu estou usando 188.5. Da onde vem esse valor aqui? Pois bem, eu vou considerar no instante t igual a zero, certo? Se eu considerar t igual a zero, o que, que acontece? Se eu voltar aqui, olha só. Trocar esse t por zero. Vai ficar 10 na terceira vezes zero. Isso é zero. Cosseno de zero é 1. Então vai ficar esse valor aqui. Se ele tivesse me dado qualquer outro instante de tempo, eu poderia usar ele, né? 1, 2, 3 segundos. Obviamente o cosseno daria menos que a unidade, né? Menos que 1. E aí você teria um potencial menor, certo? Então, isso aqui no caso está associado ao potencial máximo. Dividindo lá pelo resistor de 1K, você tem que a corrente, quando o potencial é máximo, é de menos 0,19 amperes, certo? Então essa é a corrente que vai passar aqui pelo resistor. Então, esse era a resolução desse exemplo aí, ou seja, pegava esse circuitinho aqui e fazia análise com base aqui, né, nas equações que foram
trabalhadas, certo? Bom, e avançando agora para o exemplo 3, o que a gente vai considerar? A movimentação. Então, olha só, você tem essa figura aqui. O que diz o enunciado do nosso exemplo 3? O loop retangular, mostrado aí na figura abaixo, tem uma largura constante, ou seja, o espaçamento aqui entre esse terminal e esse aqui é constante, ele não muda. Porém, o seu comprimento, x0, aumenta com o tempo conforme a barra condutora desliza com velocidade uniforme u em um campo magnético, B igual a B0, x, z, certo? Note que B aumenta linearmente com x. Ou seja, o campo magnético, à medida que a barra desliza aqui da esquerda para a direita, cresce. Porque a distância entre o ponto inicial que está aqui e o ponto onde você parar vai aumentando, certo? A barra inicia o movimento em x igual a zero para t igual a zero. Determine a fém do movimento entre os terminais 1 e 2 e a corrente através do resistor R, não é? Então, qual que é, aqui no caso, o cálculo da fém? Bom, primeiro eu vou ter que pegar esta equação aqui, que é a equação que aparece aqui atrás, quando eu tenho o movimento da barra ou da espira no campo magnético, certo? Porque eu vou ter que considerar o quê? A velocidade com que essa barra, esse condutor está se movendo, essa espira está se movendo em relação ao campo magnético, certo? Então, vamos avançar. Opa! Então, o que acontece? Eu tenho aqui ilustrados 4 terminais, né? O terminal 1, o terminal 2, o terminal 3, que faz a conexão aqui embaixo da barra deslizante com essa parte aqui do loop, e o terminal 4, que também faz a outra conexão. Essa barra aqui está direcionada ao longo do eixo Y, e o deslocamento se dá ao longo do eixo X, e o campo magnético ele estaria saindo desse plano, como estão representando esses desenhinhos aqui, esses círculos com um ponto no meio, certo? Então, à medida que eu afasto dessa posição x igual a zero até esse x0 aqui, eu aumento essa área, estou aumentando o quê? Estou aumentando a área da espira, estou aumentando o fém que vai estar aparecendo aqui, certo? Pois bem, e o comprimento dessa barra aqui, né, é igual a L, não é? Porque é essa distância equivalente a essa daqui. Para eu calcular a fém do movimento, o que acontece? Esses dois pontos aqui, o 3 e 4, estão no mesmo potencial que 1 e 2, certo? O potencial elétrico, se eu pudesse pegar um multímetro, né, e colocasse as pontas de prova aqui e aqui, eu mediria o mesmo potencial. Então, eu posso dizer que o potencial entre 1 e 2 é igual ao potencial 4, 3 aqui, certo? Então, potencial 4, 3 vai ser o quê? Vai ser igual à integral entre 3 de 3 a 4, né? Ou seja, daqui para cá, desse caminho, o vetor B escalar dl, certo? Então, quem que é o dl? O dl vai ser dy, né? Vai ser y chapéu dy. O U vai ser quem? Vai ser x chapéu U, porque é a velocidade que ele tem ao longo do eixo x. E quem que é o B? O B vai ser B0x ao longo do eixo Z. Mas por que eu troquei aqui por x0? Porque eu estou querendo saber nesse momento aqui, qual que é essa posição x? É x0, como está mostrando aqui. Então eu troco esse x aqui por x0. Aí ficou B0, x0. E aí faz primeiro esse produto vetorial aqui. Aí você vai ter x chapéu vetor z. X chapéu vetor z, pelas aquelas regrinhas lá que a gente tem lá atrás, é y. Neste caso aqui seria menos y, pela orientação. E aí, como você tem menos y desse produto vetorial aqui, com x e z, você daí faz o escalar de y, certo? Y dl. Y escalar y é igual a 1. Então, vai ficar para fora da integral
menos U B0x0 vezes quem? Vezes a integral de dl. Mas quem que é a integral de dl? É esse comprimento aqui, ou seja, eu vou dividir essa barra como se fosse pequenos dl's e vou somar tudo isso daqui. Então você vai ter o quê? A integral de dl vai ser igual ao comprimento da barra L. Então vai ficar U B0x0 L, certo? Então essa é a FEM que você tem aqui. Ah, mas e o cálculo da corrente? Bom, aqui acabei não explicitando, né? Acabou falhando isso, né? Mas é só pegar aquela equação aqui que você tem da lei de Ohm, que é o potencial pela resistência. Então você pega este cara aqui, menos U B0x0 L sobre R. Então, divide isso aqui por R e você tem qual é o valor da corrente que vai passar nesse resistor aqui. Lembrando que U é a velocidade dada em metros por segundo, B0 é Tesla, X0 tem que ser dado em metros e o L também tem que ser dado em metros e o R tem que ser dado lá em ohms. E aí você tem, nesse caso aqui, não é, a movimentação. Então, aqui no caso, se você tivesse, por exemplo, uma forma de lubrificar esse movimento aqui que não acarretasse mais resistência para o circuito, toda vez que você aumenta a área, você vai ter o quê? Vai ter um potencial máximo, quando essa área for máxima. Quando essa área for mínima, ou seja, essa barra encostou aqui de novo, você tem um potencial mínimo que pode ser nulo ou não, né? Dependendo dos parâmetros que você colocar no seu sistema. E aí, se você fizer essa velocidade, ela, por exemplo, escrita em termos de um seno ou cosseno, essa barra fica indo e voltando para a esquerda e para a direita, e aí você vai ter máximos e mínimos de corrente, tensão, campo magnético, enfim, tudo isso relacionado a essa movimentação aqui, certo? E claro, dependendo da frequência dessa barra, ela pode esquentar tanto até o ponto dela acabar derretendo, certo? Então, esse exemplo 3 aí ilustrava essa questão do movimento a FEM do movimento, enquanto o exemplo 2 ilustra aqui a FEM da transformação com o campo magnético variante. Então, esses são dois pontos muito importantes quando você tem essa questão da indução eletromagnética, ok? E, como vimos hoje, essa equação aqui, deixa eu voltar alguns slides, é muito importante porque relaciona a variação de fluxo e campo magnético com potencial elétrico e campo elétrico, né? Então aqui já seria a gente começando a colocar os pés lá no domínio das equações de Maxwell, né? Então nas próximas aulas a gente vai trabalhar aí com as equações de Maxwell, né? Eu vou apresentar elas para vocês, não é? Que são equações que vocês já viram aí nas aulas anteriores, não é? Mas explicar um pouco mais o que digamos assim, as características que cada uma apresenta, não é? E aí a gente começa a chegar no final do nosso conteúdo. Bom, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa aí, estou aí agora à disposição para esclarecer isso aí, beleza? Ô, professor, Diga lá. sobre aquela lista que o professor passou, a lista do dia 8/10, o exercício 4 é com base nesse conteúdo que o professor acabou de explicar, né? Só deixa eu voltar nessa lista para que eu consiga visualizar. Tá, beleza. Deixa eu ver aqui. É a lista número 6, né? Isso. Tá, deixa eu ver aqui. Enquanto tá abrindo. O exercício número 4, né? Isso. Não, no número 4 você só vai trabalhar aqui com a questão dos campos magnéticos constantes. Então ela não tem a questão da variação ainda, certo? Ah, tá. Beleza. Porque então ali o que você tem é aquela questão das molas. Então o que entra ali de diferente é lá a força de mola, né? F igual a menos kx, que daí vai ter uma igualdade entre a força magnética, né, provocada por aquele campo B, e a força da mola, não é?
Então, esse é o princípio para resolver isso daí. Ah, tá joia, então. Beleza, obrigado. Imagina?